A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos e irmãs a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7, e não necessariamente nós vamos estudar todos esses versículos, mas para termos uma ideia de contexto, nós vamos ler então do versículo 1 até o versículo 7. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Esse texto que nós lemos, ele parece que vai avançar como uma oração. São as mesmas palavras que aparecem no versículo 14. Então, no versículo 1, as primeiras palavras aparecem no versículo 14. Então, aqui. Por esta causa, versículo 14, por esta causa. O versículo 14 até o 21 é uma oração. Então, o que se tem entendido dos estudiosos é que esse texto era para ser a oração que Paulo estava para fazer, mas ele lembrou de alguma coisa e agora ele faz uma digressão. De fato, Paulo faz uma digressão. Esse texto aqui tem uma função, então, de digressão. E aí nós podemos fazer uma pergunta, essa pergunta, o que é uma digressão? Dependendo do assunto, digressão é fugir do assunto. A pessoa que faz uma digressão, ela está dando umas voltas, né? Certo que às vezes nós vemos pessoas fugindo do assunto. Mas nessa retórica antiga, digressão não significa necessariamente fugir do assunto. Digressão é desenvolver um tema do assunto. Ou seja, nós fazemos uma explicação, uma ilustração para fazer com que o assunto fique mais firme nas mentes das pessoas. Isso acontece com a gente. Nós estamos, às vezes, pregando e lembramos de um assunto, de uma ilustração que ajuda a ficar mais firme aquele texto, aquele ensino. Então, nós fazemos a digressão, falamos do assunto, parece que estamos fugindo. Se a pessoa não tiver concentração, ela vai se dispersar. Essa é uma característica das digressões. As pessoas vão acompanhando e, dependendo da pessoa, ela não tem um raciocínio linear, parece que ela já foi para outros assuntos e esqueceu aquilo. O texto aqui, na verdade, ele não é uma digressão que foge, mas o apóstolo Paulo costuma fazer digressões assim. Vou dar um exemplo para os irmãos e irmãs. Abra sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Um dos textos bem difíceis do apóstolo Paulo é a segunda carta aos Coríntios. Vou mostrar para vocês como é que funciona uma digressão, uma inserção, uma interpolação. Capítulo 2, versículo... Deixa eu só ver aqui, só um momento. Capítulo 2... versículo 14. Mas antes disto, veja o versículo 12, 13. Aqui nós temos o contexto do que o apóstolo Paulo está falando. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E aí o apóstolo Paulo passa a falar dou graças a Deus por tudo porque sempre nos conduz em triunfo. Ele vai dizendo, mas se nós não estamos
acompanhando, a gente acha que é um texto linear. Mas eu chamo os irmãos para ir para o capítulo 7, versículo 5. Olha o que acontece no capítulo 7, versículo 5. Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Está falando de Tito novamente. Se você pula esse texto que eu acabei de ler da ação de graças, pega o versículo 12. Versículo 13, daí vai para o capítulo 7, versículo 5, fica assim, ó. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Porque chegando nós à Macedônia, capítulo 7, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Notaram? Parece que se nós tirarmos o capítulo 2, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 4, nós podemos emendar o texto. Parece que foi uma inserção mesmo que foi colocada aí. Isso daí se trata de uma digressão que o apóstolo Paulo fez escrevendo. Mas veja que ele não perde a meada, o fio da meada. Do capítulo 2, ele salta para o capítulo 7, mas o assunto que está ali dentro faz referências, relações com todo o contexto, todo o seu bloco literário. Ou seja, essa maneira de escrever era típica do apóstolo Paulo. Ele fazia de vez em quando uma digressão. E é importante que nós tenhamos isso em mente. E aqui nós temos isso, voltando agora para Efésios capítulo 3, por esta causa é necessário ele colocar isso daqui para afirmar tudo o que ele disse e o que ele vai dizer. O que Paulo está fazendo aqui, na verdade, então, é esmiuçando aquilo que ele apresentou no capítulo 2. Aqui vem como se fosse um comentário do capítulo 2. Sou prisioneiro de Cristo. Essa carta aos Efésios é chamada, com outras cartas, como cartas da prisão. E aí nós já vemos uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo sempre escrevia, ou quase sempre escrevia, quando estava preso. O apóstolo era um missionário, ele é um apóstolo, era um missionário de Cristo Jesus. A sua função não era ser escritor. Isso é muito importante, porque às vezes nós achamos que o apóstolo Paulo passava o dia todo escrevendo, né, como Moisés escrevendo, os Salmos de Davi. Não, ele escrevia em alguns momentos, na maior parte do tempo, ele estava pregando de viva voz. Tá? E aí vem uma questão da providência de Deus. Pela providência de Deus e por Paulo ser preso alguns momentos, em algumas horas da sua carreira, Deus usou esse momento para termos as cartas do apóstolo Paulo. Então, por que Paulo está preso, impedido de pregar? Mas ele está preso, por outro lado, ele pode escrever. E aí nós temos essa carta, essa preciosidade que é Efésios. Prisioneiro de Cristo Jesus. E veja que ele faz uma leitura da situação. Ele não é prisioneiro de César. Ele não é prisioneiro do Império Romano. Ele é prisioneiro de Cristo Jesus. Ele está invertendo a situação. Ele está dizendo assim, ó, eu estou olhando a minha realidade, mas essa realidade não olho com os meus óculos. Eu olho com o olhar de Deus. E se estou nessa situação, ele consegue, então, refazer, reler, revisar e reescrever o assunto. Então, estou nessa situação porque eu sou prisioneiro de Cristo. Mas não só isso, por amor de vós. Como assim? Talvez a gente ache estranho, né, um pastor escrever da prisão. Estar preso já é complicado hoje. Imagine, por exemplo, o Tony, nosso pastor aqui. Ele chega um dia aí, bate alguém na casa dele, leva, e depois a igreja tem que se virar como explicar isso, como o Tony foi parar na cadeia. E na cadeia ele escreve para a gente. Então, é um negócio assim, esse já deixou de ser pastor. Pelo nosso currículo, pela nossa maneira de expressar, talvez isso não seja o melhor pastor. Esse não é o melhor pastor. Mas o apóstolo Paulo é o que ele é, prisioneiro. E aí nós podemos até
E aí que a igreja alimenta, a igreja edifica o seu pensamento de missão, o seu pensamento de testemunho, de anúncio. Pode incorrer numa prisão. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu sou prisioneiro por amor de vós. E ele especifica bem os seus leitores, gentios. Gente que não era gente. Lembre-se que o capítulo 2 fala isto. Vocês estavam sem Deus, sem Cristo, e eram ateus. Ateus já falamos, né, que é a palavra usada lá. Sem Deus no mundo. Ele está aqui sofrendo esta situação. Ele vai escrever assim também aos Colossenses. Ele é prisioneiro por causa de Cristo Jesus. Ou seja, o seu testemunho leva à prisão. Mas ele também faz um parênteses aqui para mostrar, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada por vós outros. A vós outros. O que ele faz, será que vocês sabem quem eu sou também? E o que é isso tem a ver comigo? E essa é uma coisa muito importante nas cartas paulinas. Vamos lembrar do seguinte, como uma pessoa resolvia falar, ela tinha que ter 3 preocupações que começam o discurso e vai até o fim. A primeira delas é o patos. Patos. É da onde vem cardiopatia, apatia, tudo isso daí, né? Patos, com TH. Esse patos é paixão. Paixão. A pessoa que prega, até hoje é assim. Quando nós pregamos, quando nós fazemos um discurso, uma das coisas que nós temos que conseguir é a atenção das pessoas. Não só a atenção, mas a simpatia das pessoas. Por isso que é patos, simpatia. Ou seja, fazer com que as pessoas gostem e se interessem por aquilo que a gente vai falar. Nós devemos nos esconder, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas essa questão é muito importante, cativar os seus ouvintes. E no caso aqui que Paulo está falando, fazendo uma carta, os seus leitores. Cativar a atenção, pegar essa atenção. Às vezes nós não temos tanta atenção àquilo que Paulo está escrevendo, porque nós nos acostumamos. Mas imagine, por exemplo, alguém receber uma carta desta, do apóstolo que está numa situação difícil, escrevendo para nós e dizendo, por vocês que eu estou preso, é por amor de vós. Se é que vocês entenderam o que eu falei, né? Então, essa é a primeira coisa, o patos. A segunda coisa é o que é chamado de, eu vou colocar a terceira. A terceira coisa é chamada de logos. Logos é a palavra, é o discurso em si. Não adianta você cativar as pessoas e não ter nada para dizer. O sujeito consegue fazer a simpatia, pegar a atenção das pessoas, mas não tem conteúdo, a sua pregação, a sua informação, o seu discurso. Então precisa ter conteúdo, não basta só ter paixão, não basta ter só simpatia. Nós queremos aprender, queremos ouvir. Então temos o logos. E esse é o conteúdo geralmente das cartas. Esse é o terceiro interesse importante. Mas eu quero falar da segunda, porque ela diz respeito a esse texto aqui. A segunda é ethos. Ethos, da onde vem a palavra ética. Ethos significa digno de confiança, ou seja, do caráter daquele que escreve. Não adianta nós termos uma boa palavra, termos um bom controle da atenção, mas se nós não temos ethos, não temos ética. Ou seja, a pessoa que discursa tem que ser digna do discurso. E o apóstolo Paulo, após falar tudo isso, ele chega nesse momento do ethos. Quem eu sou? Por que vocês devem receber esta carta? Por que vocês devem valorizar esta carta? Colocando aí todas essas perguntas no texto de Efésios. Principalmente porque eu tenho ethos, ou seja, eu prego e vivo o que prego. É isso que ele está falando. Então, para entender isso, é por isso que ele faz essas autoapresentações. Quantas vezes você já leu as cartas de Paulo e fica assim, por que ele foge do assunto e começa a falar de si? Esse falar de si não é porque ele quer que as pessoas fiquem achando que ele é uma celebridade, não é isto. É que o discurso está firmado no seu caráter, na sua ética, na sua moral. Nós fazemos distinção entre ética e moral, mas os gregos não faziam essa distinção. Ética e moral é a mesma coisa, são duas palavras para a mesma situação, ou o mesmo assunto. O que é ethos, o que é moral? É costumes, são costumes. Tanto é que Kant escreveu um livro dizendo assim, Metafísica dos Costumes. Você lê o texto,
que não é fácil de ler. Depois que você lê, você vai dizer assim, ele está falando de costumes, de moral, de ética. Quando ele fala de costumes, ele está falando de ética. O apóstolo Paulo está falando do seu ethos. Por exemplo, a igreja presbiteriana aqui de Cerquilho, ela tem, em certo sentido, o nome. Não que o nome seja assim, vamos dizer, lindo esse nome, não é isso. Nome no sentido de ter honra, de ter uma presença, de fazer valorizar o seu nome como igreja do Senhor Jesus. Ainda que tenha esse aspecto de presbiteriana, que é ligado a uma denominação, mas também tem um aspecto mais importante que é de igreja. De uma igreja que se faz coesa, que se faz coerente com a sua mensagem. É isso que a igreja deve ser coerente. E o apóstolo Paulo pretende ser coerente com a sua mensagem, apresentando quem ele é. Tá? Então, nessa apresentação, ele diz, pois segundo, agora ele vai fazer uma coisa muito interessante. Ele vai usar palavras que vão dizer o que ele recebeu. Pois segundo uma revelação, o versículo, eu esqueci de falar o versículo 3, né? 2. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça, a mim confiada a vós outros. Agora ele explica. Pois segundo uma revelação, um apocalipse. A palavra apocalipse geralmente se ouve nos jornais, eles vão falar, é o fim do mundo, está tudo acabando. Apocalipse é revelação. Tanto é que em inglês não se usa apocalipse, né, para o livro da Bíblia. É revelation, ou seja, é uma revelação. Paulo está falando de um apocalipse. Paulo também é um apocalipsista. Mas em que sentido? No sentido da sua missão. Conforme me foi dado conhecer o mistério. Essa palavra aparece, quer ver? No versículo 3, no versículo 4, no versículo 9. Né? Ou seja, ele está dizendo, falando de alguma coisa que estava oculta e que agora foi revelada. Essa coisa foi revelada. O que é que foi revelado? Conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual é? Ainda ele não falou. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Senhor. Ele ainda não falou. Veja que ele está delongando, né? Está ralentando. Aí no versículo 6 ele diz, ele realmente fala, expressa o que é esse mistério. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse é o cerne. Qual que é o cerne? Que esses gentios tinham Deus, que estavam afastados, não sabiam de promessas, que não faziam parte do povo de Deus, eles foram aproximados, foram incluídos nesse plano maravilhoso de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Tornam-se agora povo de Deus, que ele chama aqui de igreja. Essa carta uma delas que uma das poucas que vai dizer sobre a igreja, da sua natureza. Mesmo os evangelhos, só tem um evangelho que usa o termo igreja, o evangelho de Mateus. 2 vezes só. Aqui, o apóstolo Paulo está falando desse mistério que agora é revelado. Qual é? Cristo nos gentios. O Cristo na comunidade gentílica, que não fazia parte desse povo. Usando uma outra linguagem, que não tinha pedigree. Em cidades pequenas, nós temos essa tendência, conhecemos alguém que veio de outra cidade, que talvez a gente conheça, você é filho de quem? Não é assim? As pessoas estão conversando, mas você é filho de quem? Pelo sobrenome, né, começam a fazer ligações. Em outras palavras, estão interessadas no seu pedigree. O apóstolo Paulo está escrevendo para gente que não tem pedigree, que não pode falar assim, nós somos parte lá da herança, da promessa. Isso daí estava escondido, estava oculto dos filhos dos homens. Veja o que ele diz aí no... me perdoem aqui. No versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, ninguém sabia disso. A igreja é alguma coisa que foi revelada no seu devido tempo. Quando? Quando Cristo morreu, ressuscitou e enviou os seus discípulos a pregarem o Evangelho.
E aí vai ter um problema com os judeus, inicialmente, mesmo com os apóstolos, porque eles pensavam que essa salvação era só para eles. Eles eram os detentores dessa salvação, era um cumprimento das Escrituras, e eles seriam resgatados, seriam modificados, transformados e assim por diante. Nessa mentalidade não inclui os gentios. Usando uma expressão dos rabinos, para que servem os gentios? Os rabinos diziam, gentios são lenha para o inferno. Em outras palavras, nós que éramos lenha para o inferno, agora somos participantes da igreja, do povo de Deus. Os apóstolos não tinham essa compreensão inicialmente. Mesmo que ele tenha dito aqui, que foi revelado aos apóstolos e profetas, levou um pouco de tempo. Quem lê livro de Atos. Apesar do livro de Atos ter uma metodologia, ter uma aplicação, que diz assim, o evangelho vai sair de Jerusalém, vai chegar na Judeia, na Samaria e até os confins da terra. Essa é a dinâmica do livro de Atos. Mas no conteúdo, ou vamos dizer assim, no jeito de viver, como a gente olha para esse texto, o texto de Atos, eles demoram a entender que os gentios fazem parte do plano de Deus. Quando Filipe passa a pregar aos gentios, aí Pedro tem que descer até lá, descobrir o que aconteceu. Parece que aceitaram aí um sujeito, um romano, Cornélio, isso daí é uma heresia e assim por diante. Chega lá e fica boquiaberto de ver que Deus também se manifestou aos gentios. Essa discussão vai sendo construída. Quando o apóstolo Paulo escreve, ainda ela está em curso. Parece que ele já está finalizando esse sentido. Posteriormente a igreja vai deixar de ser judia e ela vai se tornar só gentílica. Mas até aqui existe essa convivência entre judeus que têm essa promessa, essa esperança, e gentios que não tinham nada e que agora parece que estão ocupando o lugar dos outros. É como se fosse assim, eles nem eram convidados, chegaram e tomaram as nossas cadeiras. O apóstolo Paulo está dizendo, essa era uma coisa oculta, era um mistério que foi revelado, e agora, revelado para alguém que perseguia a igreja. Aí vem a ironia divina. Se tem uma pessoa que, poderíamos dizer, esse não pode fazer isso, era o apóstolo Paulo, era Paulo. Porque Paulo era rigorista, era extremamente fariseu. O que é um fariseu na Bíblia? Fariseu é aquele que tem um zelo exagerado. Você tem os zelotas, mas tem o zelo dos fariseus, que, como fez os companheiros lá de Paulo, apedrejaram Estevão. Era esse o apóstolo Paulo. É importante nós lermos o livro de Atos, quando Estevão é apedrejado, e lembrar que aquilo que estava acontecendo com Estevão é o mesmo sentimento que Paulo tinha. Paulo odiava esse assunto, não queria saber, não queria manchar essa promessa, essa esperança, e é por isso que ele vai perseguir os crentes em Cristo Jesus. Ele vai perseguir judeus, lembre-se disso. O apóstolo Paulo não persegue gentios porque os gentios ainda não estão nessa formação plena. Ele está perseguindo judeus de fala grega. Estevão é um nome bem grego, que quer dizer coroa. Esse Estevão, ele era da sinagoga dos helenistas, ou seja, de judeu de fala grega. Ele persegue então esses outros. E Paulo está perseguindo os seus patrícios, porque Paulo também era um helenista, ele era de Tarso, ele era de fora, mas às vezes a gente diz assim, se ele é de fora, segunda geração, ele deve ser menos zeloso. Não necessariamente. Às vezes, por exemplo, você pega os filhos da geração hippie, que tinha aqueles valores lá, ou desvalores, que era sexo, amor e rock and roll, drogas e rock and roll. Os filhos deles podem ser mais reativos, mais reacionários, são mais zelosos. Então, às vezes acontece isso. O apóstolo Paulo, por mais que tenha nascido na dispersão, ele tinha um sentimento mais forte até do que os fariseus de Jerusalém. E esse fariseu que perseguia a igreja, ele, e aqui ironicamente, é escolhido para revelar esse mistério. Ou seja, a apresentação do evangelho às pessoas, aos gentios. A saber, versículo 6, que os gentios são co-herdeiros, vocês são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro,
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Inicialmente nós podemos dizer, não era o que o apóstolo Paulo queria. Se você fizer uma sabatina com o apóstolo Paulo, você vai perceber que ele era muito judeu. Ele deveria ser enviado para os judeus. No entanto, pelas designação de Deus, ele também falava grego. Ele conhecia o mundo urbano da época. Então ele também é importante. Ele é tanto bom para falar especialmente para judeus, mas também para gentios. Talvez ele escolhesse por si só falar aos judeus, mas Deus o escolhe para falar aos gentios. E aí vem essa avalanche, essa realidade misteriosa, realidade que é como se fosse um iceberg que se começa a se mover no mar. O apóstolo Paulo se transforma nisso. Ou seja, ele foi chamado para proclamar quem é Jesus Cristo. Versículo 7, fui constituído ministro, diáconos. Veja que Paulo usa de maneira intercambiável. Às vezes ele diz apóstolo, às vezes ele diz profeta, às vezes ele diz ministro, que quer dizer diácono, né? Segundo a graça de Deus, o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Veja que redundância. Segundo a força operante do seu poder. É como se dissesse assim, a força, o poder poderoso do poderosíssimo. Ele estava juntando elementos sinônimos para dizer, porque ele não tem palavras suficientes para dizer o evangelho é explosivo. Quando eu estava no seminário, tinha um professor que sempre trazia uma disciplina que era chamada de evangelismo explosivo. Não sei se o Tony conheceu. Era, na verdade, um pastor presbiteriano nos Estados Unidos que formulou algumas perguntas para ajudar as pessoas que não sabiam evangelizar. E foi um sucesso, né? Mas eu acho interessante esse adjetivo, evangelismo explosivo. Por quê? Porque ele explode o coração das pessoas. Ele transforma pelo poder de Deus. E aqui ele está se explicando. Por que ele se transformou nisso? Por causa do poder. Mas o que aconteceu com ele? Foi uma transformação também. O apóstolo que era um perseguidor, agora ele aceita ser perseguido. Isso só pode acontecer, que ele diz aqui, pelo poder do Espírito Santo. O poder de Deus em Jesus Cristo manifestado pelo Espírito Santo. E se existe então uma realidade que é nossa e que nós devemos compartilhar com as outras pessoas, é que o poder de Deus modifica, transforma as pessoas, de modo que elas se pareçam cada vez mais com Jesus Cristo. Pecadores que se transformam em santos. Pessoas que eram desprezíveis, que se transformam agora em crentes em Cristo Jesus. Essa é uma realidade, esse é um mistério revelado. É um mistério explosivo que está à disposição da igreja. Acho que está bom por hoje, né? Só até aí. Então fique com essa impressão, né? O Evangelho é uma verdade revelada, é um apocalipse em Cristo Jesus que manifesta o poder de Deus transformador. É por isso que nós nos reunimos aqui, é por isso que nós nos reunimos no domingo, é por isso que nós celebramos a ceia, porque nós estamos celebrando esse Deus em Jesus Cristo que faz coisas que nós nem pensávamos que Ele fizesse. Paulo vai falar isso na sua oração. Deus é capaz de fazer aquilo que nós desejamos e muito mais do que desejamos, aquilo que nós nem pensamos. Então, encerrando, às vezes nós temos assim dificuldade de entender que certas pessoas podem se converter. Às vezes a gente tem aquele parente que a gente ora e parece que ele não toma decisão. Olha, Deus pode fazer coisas maravilhosas e fantásticas, como fez com o apóstolo Paulo e faz com a igreja em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos.